Você e eu talvez jamais alcancemos o nível de maestria naquilo que nós fazemos. Mas nós podemos nos aperfeiçoar a cada dia em direção à maestria. Para isso, nós precisamos reconhecer quais são as características de um mestre. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar hoje, na nossa live semanal. Vai ser uma live bem curtinha aí, mas uma live direto ao ponto, que permeia todas as áreas que nós conversamos aqui. Permeia oratória, permeia comunicação, permeia programação neurolinguística, gestão de tempo e permeia as áreas que você domina e eu não domino. Vamos direto ao ponto, vamos direto aos nossos slides. Meus ancestrais, por parte de pai, boa parte deles foram ferreiros. O meu sobrenome, inclusive, Isernhagen, tem a ver com essa profissão. Isernhagen, em alemão, é cerca de ferro. Talvez eles tenham sido aí alguns dos primeiros, lá na Alemanha, centenas de anos atrás, a trabalharem com arame farpado, para cercar suas propriedades. Eu não sei muito bem aí, não me aprofundei tanto assim no estudo da genealogia da minha família. Mas eu sei que ali, mais ou menos uns 300, 400 anos atrás, eles migraram de uma cidade chamada Isernhagen, né? Começaram a migrar de uma cidade chamada Isernhagen para duas pequenas vilas no norte da Alemanha, Schatzendorf e Zarendorf. E o primeiro a chegar, o primeiro a fundar, a levar a família Isernhagen para essa região, está nos registros da minha família, colocado ali como conhecido como Meister Isernhagen, mestre Isernhagen. E ele era mestre em quê? Ele era mestre na arte ele era mestre ferreiro, perdão. E nessa maestria, eles eram, pelo que eu localizei ali, representantes ferreiros oficiais dos Correios da região, que não era bem Alemanha na época, com essa história de guerra para cá, guerra para lá, viviam trocando aí de nacionalidades como um todo, né? Quem que dominava a área, mas naquela região eles eram conhecidos. E na época era muito, muito difícil você ser reconhecido ali, ter quase que incorporado no seu nome esse título, Meister, mestre. Mas, assim como meu antepassado, nós tivemos vários mestres ao longo da história e temos hoje em dia vários mestres que nós podemos aí aprender com eles. E como é que eu verifico se uma pessoa está exercendo a maestria? Aliás, a pessoa pode ser um mestre numa área e um aluno primário em outra, mas naquilo que ele faz, como eu reconheço o trabalho de um mestre? E ao longo aí, isso aí foi sendo acumulado ao longo dos meus estudos. Eu não me recordo onde foi a primeira vez que esse assunto foi tocado e essas características foram sendo levantadas. Eu sei que eu reuni ao longo do tempo nas minhas anotações 4 características, as características de um mestre. Vamos lá, a primeira transição para os nossos slides principais. Quais são as características de um mestre exercendo a maestria naquele momento? O que eu olho para o mestre executando uma técnica, executando o seu trabalho e falo assim, ele está executando com maestria. A primeira característica que nós podemos verificar é a economia de movimentos. Mestres não desperdiçam movimentos, mestres não ficam desperdiçando tempo, mestres não desperdiçam energia. Uma das coisas que eles mais são mestres é justamente nessa questão de conservar a energia, conservar o seu equilíbrio, não ficar gastando tempo e fosfato à toa. Por exemplo, dizem que mestres de xadrez são capazes, né, para cada jogada de xadrez que você tem ali na tua frente, as possibilidades quando se apresentam, quando o seu adversário faz um movimento, dizem que existem dezenas de possibilidades que podem ser analisadas. Pois é, eu tenho alguns amigos
que jogam muito bem xadrez e dizem que os grandes mestres, na verdade, eles se concentram em 3, no máximo 4 possibilidades de jogada que ele pode fazer. Todo o restante é tempo jogado fora. Ele fala assim, não vou desperdiçar tempo com essa alternativa. E ele foca em 3, 4 alternativas ali e vai antecipando o jogo para ver as consequências delas. Com isso, ele poupa tempo mental, com isso ele poupa tempo de jogo. Bruce Lee, né, das artes marciais, ele já falava isso também. O grande segredo da maestria, o grande segredo de um mestre das artes marciais, alguém que realmente domina as artes marciais, não é a quantidade de técnicas que ele usa. Sim, ele tem uma caixa de ferramentas, digamos assim, com inúmeras possibilidades de golpes que ele pode dar. Mas a arte de você cada vez ser melhor numa arte marcial, por exemplo, é você refinar alguns golpes principais. Veja bem, você tem dezenas de golpes na tua manga, mas os golpes principais, aqueles que são realmente eficientes, são esses em que o mestre se concentra. Então, você vai ver durante o período de formação, por exemplo, de um karateca, ele vai aprendendo e vai dominando aos poucos essas dezenas de técnicas. Quando ele chega numa faixa preta, coisa que eu nunca cheguei, apesar da minha ficção, né, apesar de eu gostar muito de artes marciais, mas quando se chega em faixa preta, no karatê pelo menos se diz que a partir daí sim você está praticando o karatê. E a partir daí é refinamento. A partir daí, cada um dos faixas pretas, se realmente raciocina como artista marcial, como arte marcial, ele vai notar as suas características pessoais e vai se concentrar em melhorar o seu potencial e vai só administrar aquilo que ele não tem potencial. Por exemplo, eu estava comentando hoje com meu irmão mais velho que também praticou karatê por um tempo. Nós dois temos pernas relativamente fortes, mas, em compensação, temos pernas pouco flexíveis. Então, no estilo de karatê que eu pratiquei, que é o Shotokan, que necessita, para praticar esse estilo, chutes muito altos, provavelmente eu não iria muito longe, porque a abertura de pernas que eu tenho para dar chutes altos não é lá muito grande coisa, nunca foi grande coisa. Então, a partir de determinado momento, se eu fosse seguir a minha formação como karateca, eu teria que optar, me virar para achar algum estilo que exigisse menos de pernas e mais de braços, ou concentrasse-se mais nas forças das pernas, em golpes mais linha de cintura. Por exemplo, o Goju-Ryu é um golpe com menos golpes, chutes altos, como essência, do que o Shotokan. Por favor, se você conhece muito bem algum desses dois estilos e eu estiver falando besteira, ótima, excelente oportunidade para você fazer um comentário aqui embaixo no YouTube ou lá no meu canal do Instagram, @BrenoISR. Vamos supor Kung Fu, vamos para o Kung Fu, que é outra arte marcial que eu também pratiquei por um tempo. Kung Fu Shaolin do Norte e Shaolin do Sul. Shaolin do Norte, golpes muito longos, chutes mais altos, base mais larga. Por quê? No norte da China, muitas montanhas, era característica daquela região. Mais para o sul, estilos mais do sul, mais em cima de barcos, base curta, chutes curtos. Então, um mestre do sul teria determinadas características, um mestre do norte teria determinadas características, mas o que haveria em comum deles? A concentração nos golpes mais eficazes dentro do seu estilo. Economia de movimento. Não fica desperdiçando tempo. Né? Uma coisa que me veio à mente aqui agora e que eu ouvi de um palestrante chamado Marcelo Gomes, pastor Marcelo Gomes, palestrante também, Marcelo Gomes, e ele falava o seguinte: quem corre atrás de cachorro, quem corre atrás de cachorro é terrível, live tem dessas coisas. Quem corre atrás de carro é cachorro novo. O carro passa na rua, o cachorro novo sai desesperado, chega no final da rua, o carro foi embora, ele não sabe o que fazer, ou então o carro para e não sabe o que fazer. E o cachorro velho, velhaco,
Ele está lá deitado na garagem da casa dele, né, da casa do dono dele, que ele considera dele, passa o carro, ele só faz assim, só isso. E ele já guardou o terreno na casa dele do mesmo jeito que aquele desesperado cachorro novo. Esse cachorro mais velho é o mestre, ele não vai ficar desperdiçando latido e corrida à toa, só para aquilo que realmente for necessário. Primeira característica da maestria. Eu acho que esse exemplo do cachorro você deve ter guardado mais fácil do que todos os outros exemplos. Segunda característica da maestria: parece fácil de fazer. Você olha alguém que é mestre em sua profissão executando algo com maestria, parece que você olha para ele e fala assim, não pode ser tão fácil assim. E é muito enganadora essa facilidade, porque ela tem duas características. Primeiro, a primeira característica, a economia de movimentos, faz com que realmente boa parte daqueles gestos executados ali, para o mestre, são automáticos, já são fáceis pelos anos de prática. Mas o domínio, a calma que ele tem para executar, a facilidade que ele tem para executar, enganadoramente de fora, né, essa automatização faz com que alguém olhe e fale assim, não pode ser tão fácil assim. Você olha uma outra arte marcial, Tai Chi Chuan, você olha de fora e fala assim, não, é muito fácil, esse movimento bem lento, né? Vai fazer. Faz 15 minutinhos de Tai Chi Chuan para você ver a dificuldade que é você executar isso. Você olha, por exemplo, um mestre na arte da olaria, né? Mestre na arte de moldar o barro, né? Tá lá naquele disco, você fala assim, não é possível, ele só mete a mão ali, já molda um vaso, já sai, já vai o outro, dá aqui esse negócio que eu vou fazer facinho. E aí você começa a fazer, vira aquela maçaroca de barro que você não domina, você está quase conseguindo às vezes fazer um vaso, dali a pouco ele sai um pouquinho do eixo, destroça tudo, e aí você fala assim, não é tão fácil. Então, essa facilidade, ela vem com a economia de movimentos, ela vem com domínio de técnica, ela vem sim de todos aqueles anos de prática. E essa automatização, e principalmente o fazer gostando de fazer, né, ou aprendendo a gostar de fazer aquela rotina que você está fazendo, o se dar bem com a rotina faz com que um mestre executando pareça ser fácil. Mas vai lá fazer. Vai lá fazer o que ele está fazendo para você ver quantos anos de prática você precisa para fazer aquilo. Terceira característica da maestria: é bonito de ver um mestre executando a sua arte. E aí aqui tem uma coisa bem interessante para a gente observar. Qualquer mestre em qualquer arte. Indo aqui em linhas gerais, ok? Vamos pegar um açougueiro que é mestre na sua profissão. E você vai lá e pede para ele separar um pedaço, né, uma peça de carne, mas você pede para ele limpar, tirar ali as gorduras desnecessárias, né, dependendo do uso que você vai fazer, tirar nervinho, limpar a carne. Você sabe do que eu estou falando. Até para moer, por exemplo, tirar os nervos todos. E você fica parado olhando ele fazer, aquela facilidade. Ele passa aquela faca, aquela faca parece uma espada samurai na mão dele. E você olha, você se admira para fazer. Independente de você admirar a profissão como um todo, ou né, ser algo simples ou algo muito complexo, né? Você ver ali um kata sendo executado por um mestre do karatê, ou um tiro com arco, um mestre pintor executando aquelas pinturas, dá gosto só de você observar o processo do trabalho que ele está fazendo. Você não precisa chegar nem ao produto final dele para já admirar o trabalho dessa pessoa. Então, primeira característica, economia de movimentos. Não desperdice energia, tempo e movimentos à toa. Um mestre não faz isso. Segundo, ele tem tanto domínio da sua arte que parece fácil de fazer, mas ele pagou o preço dessa facilidade através dos anos de prática. Essa facilidade, essa economia lhe dá uma elegância no executar qualquer coisa, seja um ferreiro, por exemplo, construindo ali uma faca, uma simples faca
faca que seja um açougueiro, seja um mestre das artes marciais, seja um médico, seja um professor. Gente, um bom professor, um cara que é mestre na arte de dar aulas, dá gosto de você ver ele dar aula, mesmo que você não entenda nada da matéria, você vê um brilho nos olhos dessa pessoa. Essas 3 características são encontradas em praticamente todos os mestres de todo o tempo na história, de todos os momentos na história. Mas há uma 4ª característica que só os mestres dos mestres apresentam, só os mestres dos mestres apresentam a 4ª característica. E você pode observar isso, por exemplo, na arte da literatura. Nós tivemos a nossa live da semana passada, aquela entrevista, falamos sobre literatura e falamos que há livros que têm determinadas características, têm o seu valor, mas exigem um esforço de nós nos transportarmos mentalmente para aquele tempo. E há outras obras literárias que nós não precisamos nos transportar para aquele tempo para entender. Por quê? Porque elas são obras atemporais. Então, os mestres dos mestres, a sua arte é atemporal. Você vê uma arte, algum produto da arte, seja rascunhos, cadernos de notas de um Leonardo da Vinci, você vai ver que cada vez mais a maestria dele faz com que ele tenha essas 3 primeiras características, mas certas obras de Leonardo da Vinci são atemporais, elas são admiradas independente da época em que elas foram produzidas. Essa é a maestria da maestria. Na verdade, a 4ª característica é uma característica da maestria, com todas as letras maiúsculas, como ela está aqui nesse slide, mas não é necessariamente a característica de todos os mestres. Existem filmes, por exemplo, que em sua época foram maravilhosos. Eles continuam sendo filmes admiráveis, só que passaram do seu tempo. Passaram da sua época. Passada da sua época, ele é só uma referência histórica. Ele já não tem mais aquela mágica. São poucos os filmes, por exemplo, que atravessam gerações, que você vai ver aí, né, avô, filho, neto, assistindo aquele filme e continuando a gostar. São poucos os livros que atravessam gerações, são poucas as obras que atravessam gerações. E obras, não só obras de arte, obras mesmo da prática do dia a dia. Você vai ter casas que são maravilhosas na sua época, mas hoje em dia elas não cabem mais. E outras casas que são tão maravilhosas, são tão exemplo de bom gosto, de uma boa construção, que você pode construí-las em qualquer tempo e elas vão continuar sendo objeto de admiração, objeto de referência. Então, 4 características da maestria, 3 comuns a praticamente todos os mestres, e uma 4ª que é mais da obra do que do mestre. Economia de movimentos, parece fácil de fazer, é bonito de você ver a obra de um mestre executando. Às vezes você não precisa nem chegar na obra acabada, ver um mestre construindo aquela obra já é bonito. E uma 4ª característica extremamente rara, a temporalidade. A maestria de verdade, com todas as letras maiúsculas, ela é atemporal. E aqui eu quero partir já para o final da nossa live, dessa nossa live direto ao ponto. E não sei você, eu conheço apenas um mestre que apresentou todas as características em tudo que fez. Se você me perguntasse assim, Breno, economia de movimentos, me dê aí um exemplo de um mestre da economia de movimentos. Gente, um bom espadachim, você vai ver uma luta, por exemplo, de Kendo, que é a esgrima japonesa, parece que os dois não estão se mexendo, ficam ali segundos, minutos parados um na frente do outro. Mas existe uma tal maestria que
Pequenos movimentos de pé já denunciam qual é o golpe que vai fazer. E mestres mesmo do Kendo, não precisam movimentar muito. Pequenos movimentos são suficientes para ele já atacar ou contra-atacar ou defender o golpe do adversário. Parece fácil de fazer, é igual aquela receita de bolo da nossa avó, que não tem receita nenhuma. Ela fala assim, uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo. Ela fazendo parece fácil, mas vai lá fazer a mesma receita que ela. É lendário a gente falar assim, olha, não tem jeito, pode pegar a receita, fazer exatamente igual a pessoa fazia, mas não tem como, ela tinha algum toque especial. É bonito de ver, por exemplo, uma roda de capoeira. Você vê uma capoeira bem jogada, é bonito de ver. É bonito de você ver mesmo um músico que você não é tão fã. Vou dar um exemplo. Eu não sou tão fã de Roupa Nova de falar assim, nossa, eu gosto de ouvir Roupa Nova. Mas, cara, eu tiro o chapéu para a qualidade daqueles caras, qualidade musical. Eu paro e fico observando esses caras ver. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de rock mais pesado. Por exemplo, Kiss não é a minha banda predileta. Eu gosto de algumas músicas do Kiss. Mas eu gostaria de ter assistido um show do Kiss, porque esses caras sabem fazer show, ou sabiam fazer show. Essa é a ideia. Então é bonito de ver, independente de você gostar tanto, ser tão fã assim ou não, um mestre, alguém que é mestre na sua área, é bonito de você ver executá-lo. E atemporal, as grandes obras, né, elas são atemporais, elas atravessam gerações. Pensou em alguém que tem todas essas 4 características? Eu não sei você. E se você não é cristão, me perdoe. Analise apenas na questão das características. Não vamos falar da parte religiosa, digamos assim, se isso te ofende. Mas eu só consigo imaginar um mestre com todas as 4 características: Jesus Cristo. Jesus Cristo, você vai ler ali os evangelhos, você vai ver que ele não tem grandes pirotecnias. Mesmo o considerado maior milagre dele, né, o milagre da multiplicação dos pães, você vai ver ele simplesmente, né, cortando o pão ali, partindo o pão, passando adiante. Ele não fica falando, gente, agora milhares de pães aqui, milhares de peixes. Não, ele simplesmente, com economia de movimentos ali. Você não vê Jesus expulsando demônios, fazendo toda uma pataquada, toda uma pirotecnia, né? Palavra difícil, precisa de maestria. Não, simplesmente com a sua autoridade, ele falava uma palavra e era o suficiente. Parece fácil de fazer o que Jesus fazia, à exceção dos milagres, né? Com Jesus falando, amai uns aos outros, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dando a ordem a seus discípulos que amassem uns aos outros. E a gente fala assim, não, amar é fácil, é amar quem a gente ama, né? E até que essa pessoa faça alguma coisa errada. Mas e quando ele fala para amar os inimigos? Então parece fácil de fazer, mas leva uma vida inteira para nós entendermos e realmente aplicarmos no nosso dia a dia. Através do processo de santificação, nós cada vez mais sermos pequenas miniaturas imitadores de Cristo. Mas parece fácil de início. Parece fácil quando as coisas vão sendo fáceis para a gente, mas quando as coisas realmente apertam, aí a qualidade de seguidores de Cristo é que é testada. Não tem como não dizer que é bonito de ver as palavras de Jesus, bonito de ver e imaginar, estar ali na cena do Sermão do Monte, por exemplo. É lindo de ver. Mesmo ateus, como o Leandro Carnal, admiram ali a obra do Evangelho, admiram as palavras de Jesus. Lembre-se, eu estou conversando com vocês aqui, não falando só na parte espiritual, eu estou analisando, digamos assim, tecnicamente Jesus Cristo. E não existe ninguém mais atemporal do que Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo, ele venceu a morte. Atemporal está nos esperando lá à direita de Deus. Então, características da maestria. Revisando finalmente, economia de movimentos. Parece fácil de fazer, é bonito de ver
E as grandes obras e apenas um mestre são atemporais. Terminamos a nossa live direto ao ponto de hoje. Deixa eu só dar um aviso antes da gente encerrar. A partir da semana que vem, como boa parte dos que me assistem não ao vivo, mas no dia seguinte, alguns dias depois, como eu sempre digo, como eu normalmente faço, devido a algumas questões de agenda minhas, eu vou mudar as lives de terça-feira para a segunda-feira. Por enquanto, temporariamente, mas se der certo aí, se encaixar na agenda dessa forma, nós deixaremos de ter lives às terças e passaremos a ter as lives às segundas-feiras, mesmo horário, 20 horas, horário de Brasília. Dado esse recado, muito obrigado pela tua audiência nesta semana, mais uma vez. Você já sabe o que fazer aqui embaixo. Curta se curtiu. Gente, por favor, curta aí. O investimento não está dando para ser tão grande assim nessa questão de impulsionar as publicações. Então, o crescimento aqui está sendo orgânico, e crescimento orgânico depende de curtidas aqui embaixo. Mas se você não curtiu, não curta também, mas por favor, não apenas não curta, me explique, me fale o que você não curtiu, para a gente ver aí aprendendo a fazer cada vez mais e um dia, quem sabe, chegar à maestria nessa arte aqui dos cursos, né, do compartilhar de conhecimento digitalmente aqui, à distância. E compartilhar, gente, como eu sempre digo, não compartilhe apenas esse vídeo, compartilhe o conhecimento, compartilhe o que você tem de melhor, aquilo em que você está caminhando para a maestria. Eu terei prazer em conhecer os seus pontos de maestria, o seu conhecimento. Aprender é para sempre, gente. Aprender é direto. Até o último suspiro a gente tem capacidade de aprender e realmente aplicar sempre que possível na nossa vida. Muito obrigado pela tua audiência. Deus te abençoe e até a próxima.